Shalom, olá, tudo bem? Sou o professor Paulo. Nós estamos gravando uma série de vídeos tentando ajudar nossos alunos e futuros, com relação ao aprendizado da língua hebraica. Hoje nós iremos falar a respeito da origem da língua hebraica. De acordo com os linguistas, ele teria surgido entre o século XVIII a 17 a.C., numa região chamada de Semítica Norte, que envolve Síria, Palestina e Fenícia. E é por isso que a língua hebraica ela descende, das línguas Semítica Norte, em função da região em que ela se originou. De acordo com a tradição judaica, há referências à origem divina do alfabeto hebraico. Teria o próprio Deus, inventado, criado o alfabeto hebraico. Isso é respaldado, em vários livros, como o livro chamado Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, em que diz que lá no capítulo 2.2 que com 22 letras Deus as gravou e com ela descreveu tudo que formou. O próprio universo teria sido criado através das letras do alfabeto hebraico. Como também um outro livro, o livro de Zohar, que diz que as 22 letras foram instrumentos usados para a criação do mundo. Então, tudo que existe na Terra, nos céus, abaixo da Terra, no mar, no oceano, o próprio oceano, a própria Terra, teria sido criados a partir das 22 letras do alfabeto hebraico. Lembrando que tanto o livro do Sefer Yetzirah como o de Zohar são livros que pertencem à linha da Cabala. Um outro livro que faz parte da tradição judaica, que é o Talmud, há um tratado chamado de Sanhedrin 104a, que afirma que a Torá ela foi dada por intermédio do alfabeto hebraico, ou seja, que o próprio alfabeto hebraico ele antecede a própria criação da Torá. Muito bem. Um grande comentarista da Idade Medieval, Rabino, o Rambam, o Rashi, ele explicando Gênesis capítulo 11 e o versículo 1, que fala-nos a respeito da questão da única língua que se falava lá antes da confusão da Torre de Babel. Ele então diz o seguinte, o Vaihikol haaretz safa echat udevarim achadim. Então ele explica que o safá echat, uma só língua aqui, era justamente o idioma hebraico. Nós entendemos que tudo isso faz parte da tradição, não há de fato uma evidência científica para tentar então provar isso. Mas é a cultura, a tradição judaica que de fato defende essa linha. O que nós ainda podemos acrescentar em relação à questão da origem da língua, é que essa língua antiga, ela é pertencente ao ramo que nós chamamos de cananita, da família linguística semita norte-ocidental. E as primeiras inscrições do século 8 a.C., desse tipo de hebraico antigo, sendo conservada sobretudo no texto da Bíblia hebraica
e que foi completada no século IV a.C. Foi essa língua da comunicação do povo judeu desde 1200 a.C., com a conquista, né, de Canaã, após o Êxodo, até 134 depois de Cristo, né, quando acontece a revolta de Bar Kokhba contra os romanos, né? Depois dessa revolta, que o imperador Adriano, em 132, ele chega na cidade de Jerusalém, ele promete, né, restaurar a cidade, que teria sido destruída em 71 pelo exército de Roma. Só que no lugar de fazer ele cumprir a promessa da restauração, ele justamente tenta colocar lá estátuas das divindades romanas. Isso vai causar uma revolta, e esse tal de Simão, que é tido pelo rabino chamado Akiva como o Messias, por isso que esse epíteto de Bar Kokhba, uma expressão aramaica que significa filho, né, da estrela, este rabino entendia que este judeu, chamado de Simão, era de fato o Messias. E esse líder, ele chamado de Simão, que é apelidado de Bar Kokhba, cria de fato uma revolta. Ele consegue mover um certo grupo que consegue derrotar em um ataque surpresa aquela porção aquela parte do exército romano. Há 3 anos, né, de resistência, e depois então esses judeus eles são derrotados e acontece a chamada diáspora. Os judeus eles são dispersos em várias partes de vários países, absorvendo, né, a língua corrente de cada nação, absorvendo também vários dialetos. Veja que, por exemplo, em 960 depois de Cristo, o próprio Yiddish, ele é de fato criado como um dialeto, né? 960 depois de Cristo. Nós temos também no ano 200 a 400 depois de Cristo necessidade de materializar a chamada lei oral. E os chamados tanaítas, eles iniciam essa produção da materialização da lei oral, em que posteriormente ela passa a ser chamada de Mishnah. E logo após, terminando no ano 600 aproximadamente depois de Cristo, um outro grupo, né, de judeus, chamado de Amoraitas, eles terminam, né, uma série de interpretações com relação à parte da chamada Mishnah, e que também ela passa a ser chamada de Guemará. Então, o Talmud, ou Talmud, é justamente a aglutinação da Mishnah com a Guemará, terminada aproximadamente em 600 depois de Cristo, né? O Dr. Edson Edson Francisco de Faria, ele falando-nos a respeito da questão dos períodos históricos da língua hebraica, ele cita aqui o hebraico arcaico, que teria de fato surgido no século 13º ao século 10 a.C. Uma grande parte das escrituras hebraicas foi escrita nesse alfabeto, né? E depois nós temos então, depois desse hebraico, o hebraico clássico, que compreende a maior parte do Antigo Testamento, o hebraico depois rabínico, o hebraico medieval, e depois então nós temos a língua quando ela passa a ser então
ressuscitada, não é? Pelo o chamado Yehudá, que em 1890 ele cria dicionário, gramática, e a língua passa a se tornar a língua oficial, né, daquela região. De forma resumida, o que é que nós poderíamos ainda falar com relação nessa fase introdutória à língua hebraica? Que o hebraico ele é escrito com a maioria das línguas semitas da direita para a esquerda e de cima para baixo. De acordo com a tradição, o Eterno, Hashem, ele teria, né, dado entregue a lei a Moshe, a Moisés, com a sua destra, então com a sua direita. Moshe está embaixo, recebe a lei. Então, o Eterno, Hashem, em cima, Moshe embaixo. E recebe através da destra do Eterno. Então, da direita para a esquerda, de cima para baixo, não é? Originalmente, o hebraico, o alfabeto, chamado Aleph Bet, ele era composto de 22 consoantes, ou seja, era um alfabeto consonantal, não é? Não havia vogais, vogais vai surgir depois, os chamados pontos diacríticos, ou sinais massoréticos, criados por esses judeus, não é? Nós não temos, como no português, letras maiúsculas ou minúsculas no hebraico, só apenas um tipo de letra, não é? A chamada letra de imprensa e a letra cursiva. Comumente o aluno principiante ele precisa aprender logo a forma de imprensa, que é como justamente ele vai aprender a ler na Bíblia hebraica, não é? E as 5 consoantes, chamada de consoante sulfite, que significa finais, ela tem uma forma diferente no final das palavras. O hebraico, a maioria, no tocante à tonicidade, são palavras oxítonas. E mais uma outra informação é que o hebraico ele tem muitas enfatizações na questão das pronúncias, tendo em vista a predominância das chamadas guturais. Então, por exemplo, se nós fôssemos pronunciar a palavra único, não é? Encontrado lá no Shema, a expressão Echade, Echade. A palavra Deus, né? Elohim. O vocábulo sábio, não é? Raham. Então, há essas enfatizações, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Lehitraot. Shalom.